Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo de número 1 ao versículo de número 11. Quem achou, diga amém. A palavra ela nos diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusarem. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele lhe disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Texto que nós sempre lemos e sempre fazemos referência. E nós temos que sempre fazer um entendimento, irmãos, do objetivo maior de tudo que é feito dentro da igreja. Tudo que é feito dentro da igreja tem uma função: é divulgar o Evangelho de Jesus. Jesus, quando foi partir, ele deixou uma ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. E esse Evangelho, para nós que já sabemos, mas por mais que seja uma coisa que sabemos, temos que se lembrar: ele é as boas novas de salvação. É a expressão máxima do amor de Deus, que vai estar registrada em João capítulo 3, e o versículo de número 16, quando nós sabemos que diz: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em si a vida eterna. E eu quero nesse momento usar esse texto como base para falar daquilo que Deus colocou no meu coração, sobre recomeço. Nós estamos tendo uma grande dificuldade nesse tempo, nesses dias como igreja, de aceitar recomeço. Nós como igreja temos dificuldade de aceitar quando alguém quer recomeçar. Nós temos uma postura farisaica, nós temos uma postura de fariseu. Nós dizemos que não podem recomeçar, não podem continuar. E muitos, infelizmente, consigo mesmo, erraram e não conseguem mais ir avante, porque se autodenominam incapazes de continuar, e quando encontram alguém, vão dizer que também realmente você não pode continuar. E o texto que nós lemos nessa noite mostra uma situação difícil, uma situação contraditória, uma situação em um texto, teologicamente falando, que gera muito debate. Para quem estuda a Bíblia sabe que o texto é criticado, o texto ele é muitas vezes solicitado a sua retira, porque dizem que esse texto incentiva mulheres a adulterar. No passado, quando foi para colocar esse texto no livro de João, existiu uma grande batalha teológica, se o texto era de João, se o texto era de Lucas, mas dentro de tudo isso, nós continuamos do mesmo jeito. Muitos momentos nós achamos que nós temos a definição do que é de Deus e do que não é de Deus. Muitas vezes nós esquecemos que Deus tem um plano para todos nós, e nós temos que nessa noite abrir os olhos para entender esse tema. Sabemos que quem conhece o texto e o contexto, os fariseus e os escribas queriam matar Jesus. Esse texto está escrito durante a semana da festa dos tabernáculos, que eram 7 dias de festa, onde teoricamente
todo judeu estava em santidade. Todo judeu durante esses 7 dias estava em um estado de santidade espiritual. Todos que olhavam falavam: os judeus estão comemorando a festa dos tabernáculos, eles estão em santidade. E Jesus estava sendo procurado, tanto que lá em Mateus, quando você volta um pouquinho ali em João 7, eles falam: mas esse Jesus aí não é aquele que eles estão tentando matar? Por que ele está aqui falando? Perceba, existia uma intenção, existia um desejo de matar. E esses homens trazem até Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério. Ela foi pega, diz o texto, que eles olham para Jesus insistirem e dizem: Jesus, não é que ela adulterou, não é que nós ficamos sabendo que ela cometeu pecado ano passado, nós pegamos ela no ato de adultério. Quer dizer o seguinte: aquela mulher foi arrastada. Todo mundo que está no ato de adultério não está vestindo roupas belas, não está com a roupa apropriada, ela estava totalmente envergonhada, ela tinha sido arrastada, não levada com amor, com carinho, como hoje a polícia trata bandidos e etc, que fala: ó, o senhor vai ser conduzido até a prisão, o senhor tem direito a um advogado, pode ficar em silêncio, você fala com o seu advogado. Não era assim. Existia em Levíticos, tem a lei ainda, escrito que quando fosse pego o homem e a mulher, os dois deveriam ser mortos. A minha ideia hoje não é explicar o livro de Levíticos, mas todos nós, quando lembrarmos disso, é porque existia uma sombra das coisas que haveriam de vir. Quando você lê Colossenses, Paulo diz: olha, as coisas, elas tinham uma sombra. O que é sombra? É você colocar a mão e ver mais a sombra. Por exemplo, se você vê a sombra da minha mão, você vê que tem 5 dedos, mas você não sabe se a unha está pintada, você não sabe se eu tenho ruga ou não, porque é uma sombra. Você tem uma noção do que é, mas você não tem uma clareza. E o texto que nós lemos vai trazer um texto que mostra que essa mulher deveria ser apedrejada. Essa mulher deveria ser apedrejada. Escute isso. Essa mulher deveria ser apedrejada. Mas ela teria que ser acompanhada do homem que estava com ela no ato de adultério. Vale lembrar nessa noite que jovem não comete adultério. Solteiro não comete adultério. Solteiro comete pornografia, que seria prostituição, que seria porneia, ok? Que seria fornicação. Casado comete moqueia, que seria o ato de um casado e uma casada. Então, temos que ter essa ideia, porque não tem como um casado cometer só, como muitos dizem: estava fornicando. Não, casado não fornica, casado adultera. Quem fornica é solteiro. Toda vez que houver uma relação de jovens sem ser casados ou adultos sem ser casados, essa relação, ela se constitui o pecado de fornicação, ok? Que seria a palavra dentro do entendimento bíblico de uma relação sexual fora da vontade de Deus, mas por pessoas que não assumiram um compromisso dentro do matrimônio. Então essa mulher foi pega dentro de um ato que a Bíblia diz que ela tinha que ser literalmente morta. E uma coisa você tem que entender: quando ela foi pega, ela já sabia que ia morrer? Sabia, porque ela conhecia a lei. Então quando ela está sendo levada, ela já sabe que o caminho que ela está indo é o caminho de morte. Ela já sabe a sentença, não precisava ninguém dizer para ela. Ela já sabia que estava sendo arrastada para ser morta. E aqui nós podemos já parar. E se você está aqui nessa noite e sua vida está assim, cheia de erros, cheia de acusadores, e você já tem até uma sentença formada sobre tudo, você já sabe que não tem como continuar. Eu estou indo nessa direção e não tem como continuar. Essa mulher sabia disso, não tem como continuar. Eu estou indo para morrer, eu estou indo para morrer. Mas se nessa noite está a sua vida toda torta, todo mundo aqui pode ser até que te julgue, quem te conhece, quem te vê. Lembro do que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, quando ele diz: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. A misericórdia que alcançou aquela mulher também nos alcança hoje. E por que eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre recomeçar? Porque se você não entender direito, você despreza
E se você não entender direito, você zomba. E eu queria ler 2 textos para que a gente pudesse pensar e avaliar. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quando nós lemos o texto bíblico, nós entendemos o que é Deus. Quem é Deus? Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, o versículo de número 22 e o versículo de número 23. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você e eu temos que entender isso. As misericórdias de Deus, elas não têm fim. Uma coisa que não tem fim e que todo dia de manhã se renova, ela está disponível todos os dias para mim e para você. Você pense isso daqui de forma humana. Você não tem dificuldades financeiras, porque você tem dinheiro sem fim. E toda manhã o seu saldo se renova. Se a gente parar e pensar o que significa misericórdia, nós deveríamos nessa noite estar alegres e dizendo: olha, ainda que eu esteja numa situação de pecado, ainda que eu esteja numa situação de dificuldade, existe uma misericórdia de Deus disponível para mim, para minha família e para qualquer pessoa que está viva sobre essa terra. Será que você entende isso? Se você entende isso, você nunca vai deixar Deus por causa de um erro. Você nunca vai deixar de acompanhar a palavra de Deus porque errou. O homem vai definir você e eu pelos erros. Os homens vão isolar eu e você pelos erros. Irmãos, diga uma coisa: se eu fosse nesse momento o pastor desta mulher, e se ela fosse membro dessa igreja, 2 coisas teriam acontecido. E não adianta ninguém dizer que não, porque até eu também estaria fazendo a mesma coisa, ok? Se fosse nos dias de hoje, vamos fazer 2000 anos depois, trouxeram a mulher aqui, pastor, pegamos ela na cama com alguém, o que o senhor vai fazer? A vontade de todos é que exponha, a vontade de todos é que humilhe, a vontade de todos é que ela seja julgada pelo erro que ela fez, e nós estaríamos na mesma situação. Nós julgamos aqueles, mas faríamos a mesma coisa. Ainda mais se tivesse uma lei escrita para dizer: está aqui escrito. Mas é bom nessa noite se lembrar que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Mas além dessa misericórdia não tem fim, temos que fazer atenção, porque alguém sabendo disso vai dizer o quê? Oh glória! Se todo dia as misericórdias se renovam, eu posso pecar todo dia, que quando eu acordar, vai ter uma misericórdia para mim. Aí Paulo escrevendo, deixou um conselho, eu quero ler com você. Romanos capítulo 6, e o versículo de número 1 e 2, abra aí sua Bíblia comigo. Todos nós sabemos que aonde abundou o pecado, vê como nós sabemos a Bíblia? É um povo abençoado, todos nós sabemos a Bíblia. Aí Paulo diz, então quer dizer que aonde tinha 10 pecados, tem 100 graça? Quer dizer que aonde tem muito pecado, tem muita graça? É verdade. Aí alguém falou, opa, então eu posso pecar à vontade. Já que as misericórdias não têm fim, nós podemos abusar desse negócio. Aí Paulo escrevendo, ele diz, Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A pergunta de Paulo é o seguinte: se eu aceitei a Cristo, a Bíblia diz que quem está em Cristo foi morto para o mundo. Paulo escrevendo aos Gálatas diz que quem está em Cristo crucificou a sua carne, as suas concupiscências, os seus desejos. Então não é porque eu tenho uma misericórdia sem fim que eu tenho que viver pecando. Por quê? Quem nasceu de novo, quem morreu para o pecado, não tem como viver no pecado.
E o diabo tem enganado muitas pessoas e elas não sabem fazer essa distinção. Aí alguns erraram, estão por aí perdidos em algum lugar. E se a gente encontrar ele, a gente fala, tem que ficar fora da igreja mesmo. Errou feio. Como se nós tivéssemos errado bonito. Como se nós tivéssemos errado de forma menor para com Deus. Mas é importante nessa noite abrir o coração e saber disso. E eu quero ler com os irmãos uma coisa que temos que também refletir. Isaías 43, os versículos 18 e os versículos 19. Porque a Bíblia diz que nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Nosso Deus, Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Quando nós lemos Isaías 43, os versículos 18 e os versículos de número 19, a palavra nos diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz alguma coisa nova por nós nessa noite. Mas Ele fala, pare de olhar para trás, pare de considerar coisas antigas, eu estou com uma coisa nova. Irmão, só quem é crente e lê Bíblia sabe que não tem como fazer caminho no deserto. Depois que você fez o caminho, a areia cobre. Não tem como criar o que ele diz aqui de forma muito clara e objetiva, quando ele diz de forma transparente, eu vou criar rios no ermo. O ermo é seco, é duro, não dá para tirar rio. Mas o nosso Deus, Ele faz coisas novas. Não importa se hoje está morto, pode viver. E por que Deus tem tanta misericórdia? Porque Ele é o Deus do Bará. O que é isso, o Deus do Bará? A Bíblia diz, no princípio, criou Deus. Ali, a palavra é Bará, trazer a existência de algo que nunca existiu. Então, só um Deus que sabe criar coisas daquilo que nada existe, pode todo dia de manhã criar uma possibilidade de te livrar, de te libertar e de te perdoar. É por isso que eu e você não conseguimos. Para Deus não há novidade, irmãos. Quando não existe, Ele cria. Quando não existe solução para o seu problema, Ele cria uma solução. E nós temos que nessa noite pensar em algumas coisas referentes a recomeçar. Quando vai ter necessário recomeçar? Quando eu preciso, pastor, recomeçar? A primeira coisa que eu quero que você pense, para que a gente continue, é quando as coisas não saem como a gente planejou. Nós temos que entender isso. Às vezes as coisas fogem do nosso controle. E é preciso recomeçar. Aí é preciso usar a misericórdia de Deus. É preciso crer na misericórdia de Deus. Também é preciso recomeçar quando nós erramos. Muitos erraram e não conseguiram se levantar, irmãos. Mas nós temos que nessa noite entender que quando nós erramos, é o momento de recomeçar. Outra coisa que eu tenho que entender é quando eu estou, por exemplo, vamos usar o ambiente cristão. Eu estou 10 anos na igreja. Eu ainda sinto raiva. Eu ainda falo pelas costas das pessoas. Eu ainda saio do culto e vou falar mal de alguém. Eu ainda brigo com a minha esposa de uma forma que não tem reconciliação. Eu ainda ofendo pessoas. Eu roubo. Eu preciso parar e dizer, espera um pouquinho. Eu preciso recomeçar. Porque não está adiantando o caminho que eu estou trilhando. E nós temos que entender isso nessa noite, para que você possa sair daqui e verificar se na sua vida tem alguma coisa que você precisa recomeçar. Porque senão, irmão, você vai ficar sempre no mesmo lugar, na mesma posição. E aí nós vamos fazendo perguntas para que a gente possa meditar. O que é recomeço? Pastor, o que significa recomeçar? É fazer outra vez. Só que é fazer outra vez de forma diferente. Não adianta você, não, eu vou recomeçar minha vida e vai fazer tudo igual. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou, não, mas eu cheguei na igreja e faz 3 meses que eu estou na igreja e tal, e etc. Eu falei, olha, quantos anos você tem? Ela falou, tenho, né? Falou a idade dela. Essa sua estratégia que você está usando até aqui, resolveu? Não. Então você pode não entender se a igreja é o melhor lugar.
Porque a dúvida é essa: vale a pena estar na igreja? Mas a pessoa passou mais de 40 anos fora da igreja. E está tudo dando errado. E ela quer que em 3 meses dentro da igreja, vindo só no domingo, escutando 2 horas de mensagem, ela tenha tudo aquilo resolvido. E eu disse para ela: uma certeza você tem que ter, que o caminho que você está andando não está resolvendo. É nesse momento que a gente tem que entender: recomeçar é fazer de novo, mas fazer de forma diferente. Comecei a trabalhar na empresa, fui mandado embora. Por quê? Faltei muito, chegava atrasado. Vou começar em outra empresa. Se continuar com a mesma posição, eu vou continuar? Não, vou ser mandado embora da mesma forma. Eu estou tendo problema com relacionamentos. Por quê? Começo a me relacionar, sou uma pessoa que forço, obrigo, não sei o que acontece. Se eu for começar um outro relacionamento e tiver o mesmo comportamento, vai acabar. Por isso que recomeçar é fazer de novo, só que fazer de forma diferente. E aí eu queria que você, nessa noite, pensasse nisso. Eu preciso também mudar a direção. Quem vai recomeçar precisa mudar a direção. Nós não queremos muitas vezes mudar a direção. Nós queremos, isso acontece muito em janeiro, né? A gente quer um ano diferente, fazendo tudo igual. Não vai dar certo. Cada ano que passa eu preciso ver. Por isso que eu falei, é preciso reconhecer aonde eu estou errando. É preciso ver aonde eu estou dentro de uma circunstância igual. E falar: não, eu não posso ser igual, gente. Por exemplo, espiritualmente falando, eu não posso passar mais um ano sem ler a Bíblia. Eu não posso passar mais um ano sem ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso passar mais um ano sem ter intimidade com Deus. Eu não posso passar mais um ano com o mesmo temor e a mesma fadiga. Tudo começa a acontecer, irmãos, quando você decide. Nós temos um exemplo de recomeço, que está registrado em Lucas capítulo 15, que é o filho pródigo. Gastou tudo que tinha, errou e errou bonito, né? Como se tivesse a diferença que já falei aqui. Mas errou de uma forma muito difícil de aceitar o perdão. Mas o texto diz que quando aquele jovem caiu em si, se você vai estudar o que é cair em si, diz, né, dentro da origem da palavra, é voltar para dentro. Quer dizer o seguinte: ele estava fora de si. Muitas pessoas estão sendo hoje movimentadas pela situação. Muitas pessoas estão fazendo as coisas pelo momento. Tem gente fazendo coisa boa pela necessidade. Tem gente se movimentando pelo que estão falando. Tem gente parando de fazer coisa porque o pastor está vendo. Irmãos, para com isso agora. Se você está parando alguma coisa só porque o pastor está vendo, para agora. Porque Deus está te vendo em todo lugar. Se você está deixando de fazer alguma coisa porque alguém está falando, para. Você tem que fazer porque você entende que aquilo não faz parte de você. Você tem que entender que você está fora do controle. Neste dia, em nome de Jesus, abra o teu coração e reconheça. Recomeçar é isso, é cair em si e falar: eu vou ter que arcar com as consequências. Porque aquele jovem, ele teve que falar: eu vou ter que voltar. Puxa vida. Mas ele faz todo um cenário. Chega lá e eu falo: pai, vou ser humilde, né? Pai, eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. Se você acompanha depois da leitura lá, você vai ver que o pai não deixa ele completar. Quando ele fala: pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai já corta. Não existe ele falando para o pai: eu quero ser como um dos teus funcionários. Porque o pai não deixou. Todas as vezes que você reconhecer que você está fora de si e você voltar para dentro de si, a misericórdia que nós falou que não tem fim, ela aparece e ela não deixa você se justificar. Porque o problema não é se justificar, irmãos. O problema é não saber porque está se justificando. E nós vivemos um tempo que é assim. Muitas pessoas entram na igreja e não sabem como funciona a igreja. Só sabem o seguinte: e na igreja não pode isso, não pode. Não é assim que a gente escuta por aí? Mas não vou lá na igreja porque não pode, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Quem falou que não pode? Só que nós entendemos que tem coisa que não nos pertence. Tem coisa que Cristo disse que não faz parte da nossa rotina. Quando você vê um crente preocupado se pode fazer tatuagem, se pode beber, ele está fora. Porque um crente que está dentro, a preocupação dele é essa: será que eu posso ser cheio do Espírito Santo? O que eu faço para ler a Bíblia? O que eu faço para evangelizar? O que eu faço para ser melhor? O que eu faço para honrar meu pai e minha mãe? O que eu faço para honrar minha esposa, o meu marido? O que eu faço para ser uma bênção na igreja que eu congrego? Quem está indo na direção justa? Essa é a preocupação.
Agora, quando a preocupação da pessoa é se parecer com o mundo, é tudo que o mundo diz que pode querer, ele não está entendendo o que é que ele tem que fazer. Essa pessoa precisa recomeçar. Mas para recomeçar tem que ter essa atitude desse menino: eu tenho que cair em si. E sabe quando a gente começa a sair do nosso propósito, irmãos? É sempre que se afasta do Pai. Eu sempre gosto do texto que diz que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Jesus vai preso e a Bíblia diz: Pedro, que disse que ia com ele até a morte, que estava pronto, aquela coisa toda, começou a seguir ele de longe. Toda vez que você começar a ser um cristão de longe, sabe o que é cristão de longe? É só na presença da igreja, é só na hora do culto. Quando você começa a seguir ele de longe, você não fala dele fora daqui, você não posta nada dele na sua rede social, porque alguém vai descobrir que você é crente. Então, em vez de quando você posta um versículo que é universal: Deus ama, Deus perdoa. Mas quando tem um versículo dizendo que quem peca vai para o inferno, você não posta, porque pode ser que você esteja cometendo pecado. Então você fala: não vou pôr nada aqui, porque alguém pode me ver e falar: mas você não é crente? Perceba, quando você começa a seguir de longe, a tendência é fazer o que Pedro fez: negar ele. E não é negar às vezes com palavras, é com atitude. Nós temos que nessa noite entender: quando eu tenho que recomeçar? Quando eu cair em si. Isso é recomeçar. Tem gente que não recomeça, sabe por quê? Porque não cai em si. Continua errando, continua errando, continua errando, continua errando. Aí vai alguém dar conselho, fica bravo com quem está dando conselho. Você já viram alguém que está assim? Alguém está indo todo errado, você vai dar um conselho e fala assim: não. E tem uma moda hoje, que quando você vai aconselhar alguém que saiu da igreja, parou tudo, ela fala assim: não, mas Jesus está comigo. Não, eu não deixei Deus não. Mas você sumiu da igreja, meu filho. Não, mas Deus está comigo. Tá bom então. Você tem que hoje entender que você só consegue recomeçar quando você cai em si. Agora a pergunta é: tá bom, eu estou todo errado, mas como é que eu recomeço? Como é que eu faço para recomeçar? Se depender da igreja, vai ser um pouco difícil às vezes. Eu falei aqui da mulher. Se essa mulher estivesse nessa igreja, irmãos, ela tinha que sair dessa igreja. Ou não teria? Sejamos sinceros. Se essa mulher que a gente prega tanto ela na igreja fosse dessa igreja, ela tinha que ir embora para outra igreja. E quando chegasse lá, alguém daqui ia ligar para o pastor de lá e falar: ó, ela chegou aí, mas ela saiu daqui por causa disso. Perceba que nós estamos fora do que Deus quer. Nós estamos tendo dificuldade de entender a mensagem do Evangelho, que é recomeçar. Não é apoiar pecado, não é dizer que pecado não é pecado, mas é dizer que para quem pecou tem esperança para você, tem mudança para você. Mas como eu recomeço? É aqui que está a dificuldade. Por que muita gente não recomeça? Porque não se arrepende. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo 9. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Se confessarmos os nossos pecados. Acharam? Aparece aqui, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que o texto não diz que Ele só perdoa, mas Ele também purifica. Isso significa: você pecou, agora você tem que passar por um processo de regeneração. E aqui eu queria deixar uma observação, porque tem gente que se faz de desentendido. Por exemplo, se eu roubei você, irmãos, roubei mesmo, roubei. Aí fui lá pedir perdão. Aí você vai falar o quê? Pastor, te perdoo. Amém, desculpa. O certo é eu devolver. Ok? Mas, se você perdoou e eu não devolvi, você aceitou o perdão, ok. Aí no outro dia, o que é que eu faço? Pode me emprestar? Mas pera aí, irmão, está de brincadeira comigo, não? Aí se a pessoa não empresta, o que é que a outra diz? Falou que perdoou, mas não perdoou nada. Temos que ser inteligente. A Bíblia não ensina a fazer isso. A Bíblia não ensina a fingir que não aconteceu. A Bíblia não ensina você dar confiança para quem não merece confiança. A Bíblia tem registrado: você tem que produzir fruto digno de arrependimento. O que é isso? Te roubei, pedi perdão, você perdoou. Passou 30 dias, eu chego com a metade.
Fala, ó, estou me esforçando para te devolver o dinheiro, me perdoa, eu estou me corrigindo. Passou mais 30 dias, eu trago todo o dinheiro para você. Aí alguém vai olhar e falar, olha, está se convertendo mesmo, hein? Por quê? Está corrigindo os erros que ele pode corrigir. E os que ele não pode? Deus perdoou e Deus ajuda. Só que nós temos essa dificuldade de fazer o que o texto diz. O texto é muito claro quando ele diz, se confessar. Quem aqui quer confessar, irmãos, para Deus? Escuta uma coisa aqui, que isso daqui a igreja universal, né, católica, usa de forma errada. Todos que têm pecado escondido, o pecado é mais forte que ele. Escute isso aqui. Pecado escondido, ele domina você. Quando você confessa, não tem mais força o pecado. Eu tenho um caso, não sei nem se ele vai estar assistindo, pode ser que ele esteja. Marcos Santana. Estava na igreja e ele não conseguia largar o cigarro. E um dia nós estávamos na escola bíblica dominical e a palavra foi ardendo, irmãos, e o diabo acusando, aí ele não aguentou. Aí ali no meio ele falou, irmãos, eu estou fumando. E eu agradeço a Deus que eu fui ensinado numa igreja que tinha muita gente de Deus. O que aconteceu naquele dia? Ele ficou de joelho, nós oramos, e daquele dia em diante, nunca mais ele fumou. Mas perceba, poderia na hora ali, os fariseus e os escribas dizer, mas como pode? Como pode? Ele se batizou. Mas quem se batiza está por aí mentindo. Quem se batiza está por aí comprando e não pagando. Quem não se batiza está por aí fazendo tanta coisa, irmãos. É que o que eu não faço é simples parar, né? É simples, irmão, eu mesmo não tenho vontade nenhuma de beber, de fumar. Então é simples falar. Agora, e o que você tem vontade de fazer? É fácil? Não, isso é difícil, irmãos. Mas é que é uma luta, sabe? É que eu tenho que lutar, irmãos, é difícil. Para todo mundo é difícil. Nós precisamos nessa noite entender que para recomeçar, é preciso começar reconhecendo o seu erro. E não adianta querer fazer sozinho. Não, quando eu conseguir fazer, não vai conseguir nunca. Quando você lê Paulo falando aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 5 da sua segunda carta, e o versículo de número 17, ele deixa uma orientação que ela é válida para nós hoje, no processo de recomeçar, que só tem uma forma de recomeçar, irmãos, que é em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o caminho para quem quer recomeçar. É entender que tudo se fez novo. Isso aqui nós não estamos falando de pele, de cabelo. Quem é velho, aceitar Jesus, vai continuar velho. Só que dentro de você existe um novo espírito, uma nova atitude, uma nova postura. Não tem manchas, entenda isso. Não tem manchas. Tudo que você pega novo, o que você fala? Está novinho. Até um carro que está na rua, quando a gente passa, que a gente olha, a gente fala o quê? Está novinho. Por quê? Porque tem características. Todo aquele que quer recomeçar e vai até Cristo, ele sai diferente. Ele sai com características diferentes. E alguém olha e fala, estranho, está novinho. E sabe o convite de Jesus para recomeçar? É Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O problema é que a gente não está fazendo isso. Você sabe o que é aliviar? Quando fala de alívio, eu me lembro quando a gente, lembrando do casamento, né, amor? Vamos lembrar? Era 2 jovens, não tinha carro, o mercado estava meia hora de casa, e nós fazia a compra e vinha com a sacolinha. Não tinha dinheiro para pegar o táxi, e aquele dia, irmãos, foi só o sangue. E o marido, né, querendo levar tudo sozinho, ela falando, tá pesado, e eu, tá não. E tremia, irmãos. Aí, a faixa de pedestre, a rua vazia, eu falava, vamos parar para passar carro. Mas não tem carro passando.
era para dar uma descansada. Seja estrategista. Use tudo a seu favor. Quando chegou em casa, irmãos, que largou aquilo, o que eu falei? Ai, que alívio. Jesus está dizendo o seguinte: sabe por que está difícil dormir? Porque está cheio de fardo. Sabe por que está difícil perdoar? Porque está cheio de fardo. Sabe por que está difícil o relacionamento? Porque está cheio de fardo. Mas vem até mim, entrega para mim, que eu tiro de você e eu alivio para você. Aí os pensamentos vão aliviar, a culpa vai aliviar, aquela acusação vai sair em nome de Jesus. Mas para fazer isso eu preciso nessa noite tomar essa decisão e ir até Jesus. E tem gente que está aceitando Jesus? Está. Porque, irmãos, num sentido geral, é gostoso a igreja, ok? Num sentido, todo mundo quer se ajudar, irmãos. Todo mundo. Você fala que precisa de alguma coisa, fica todo mundo tentando arrumar para você. Chegar alguém aqui e falar, eu preciso de uma casa. Sai todo mundo amanhã vendo quem tem casa. Não quer dizer que vai conseguir, mas quer dizer que vai todo mundo tentar. E se não conseguir ajudar, vai todo mundo orar. Só que aceitar Jesus aqui, ficar aqui dentro e não se arrepender, não vale de nada. Quando você abre a Bíblia, abre aí comigo, por favor. Atos dos Apóstolos. Se você não está fazendo isso, o seu recomeço ele não é verdadeiro, o seu recomeço não é real. Olha o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Tem uma palavra aqui que é maravilhosa. Para que sejam, tem versões que digam, para que sejam cancelados. Por exemplo, se aqui tem alguma coisa escrita e eu apago e falo para você, você pode ler para mim? O que você diz? Não tem como eu ler, você apagou. Tem até no WhatsApp, quando você escreve, aí você escreveu, sei lá, errado, aquele corretor, às vezes você escreveu para uma pessoa que não era, acontece. Aí você vai lá, apagar para todos. Aí a pessoa olha e fala assim, mensagem apagada. Às vezes você fala, não deu tempo de ler. Quando o WhatsApp quer que você só veja uma vez, ele criou lá uma função, não é isso? A pessoa te manda, quando você olha, ela some. Era só para dar uma espiadinha. Mas quando apaga, não tem como ler. Olha o que ele está falando. Se você se arrepender e se converter, os teus pecados serão apagados. O que separa você de Deus? Pecado. Quando você se converte, não tem mais separação. Você está na presença de Deus com o Pai, e aí você pode ser renovado. Mas será que a gente quer realmente nessa noite recomeçar? Porque para recomeçar eu vou ter que abandonar os velhos hábitos, que muitas vezes eu não quero. Então tem irmãos que aceitaram Jesus, estão na igreja, mas estão com velhos hábitos, isso tem um perigo. Se você abre a sua Bíblia comigo, abre aí ela, Romanos capítulo de número 12, versículo 2. Nós vamos ter esse texto que é famoso. Para mim poder recomeçar, eu vou ter que tomar uma decisão. Você já viu gente que está conformada com a vida, irmãos? Você vai às vezes na casa da pessoa, ela está conformada com aquilo que ela tem, ela está conformada com a profissão, aí ela não estuda, aí ela, não, ela está conformada. Todo mundo que está conformado não muda de vida. Todo mundo que está conformado não dá um passo a mais. Não, para mim está bom só ir no culto. Não quero ficar lendo Bíblia não, tem que depois ficar lá falando, e depois as pessoas começam a te olhar. Eu estou conformado, quero nada disso não. Tem pessoas que falam assim, né? Tem uma expressão entre nós cristãos, eu sou crente de banco. Aonde está escrito aqui que existe crente de banco? Existe crente que não lê Bíblia, não ora, aí tem que ficar no banco. Porque todo mundo, se lê Bíblia e orar, está pronto para falar alguma coisa. E está pronto para falar, não é só que aí criou o hábito. Aonde se fala de Jesus hoje? No púlpito. Aonde está escrito na Bíblia que é só no púlpito? Perceba, não existe essa expressão crente de banco. Existe crente que é preguiçoso, não lê Bíblia, não ora, então ele prefere ficar sentado. Mas aqui o texto diz algo, e aí é bom ler e entender. E não sedes conformados com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente. Irmãos, aqui está falando de convivência. Olha só, quem está com sede aí? Ó, aqui dentro está até calor hoje, hein?
Eles não entenderam não, que era para desligar o ar aqui em cena, não, mas eu acho que eles vão entender. Glória a Deus. Para que experimenteis. Tem gente que sabe a boa vontade de Deus. Escute isso. Tem gente que sabe a vontade de Deus. Tem gente que sabe que a vontade de Deus é boa. Tem gente que sabe que a vontade de Deus é agradável. Tem gente que sabe que a vontade de Deus é feita. Só que eles não experimentam. Muda alguma coisa saber e não experimentar? A água, né? Tá boa ou não, irmãos? Ninguém sabe. Mas ô água boa, irmãos. Boa demais. Matou a sede, tá fresquinha. Tem até mais H2O nessa água aqui. Está na hora de você começar a experimentar a vontade de Deus. Mas para isso, tem que parar de se conformar. Tem que parar de viver conformado com o mundo. Nós temos que nessa noite tomar uma decisão. Ou vou tomar essa decisão, ou vou continuar igual. E é isso que o diabo quer, que você continue igual. Irmãos, o cristão é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, 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 brilhando. O irmão decorou um versículo, no outro dia ele decorou 2, depois ele decorou 3. Ele falava só 1 minuto quando tinha oportunidade, depois ele começou a falar 2. Depois o pastor já tem que falar, ó, só é 5. Tem irmãos às vezes que falam assim, vem pregar. Ah, não, pastor, não consigo pregar não. Aí quando tem oportunidade fica 15 minutos falando. Eu falo, mas como não podia pregar, menino? Perceba, você tem que nessa noite entender, para mim poder recomeçar, eu tenho que estar inconformado com aquilo que está acontecendo. Abra sua Bíblia comigo. Então, quer dizer que, já que é para recomeçar, eu estou querendo recomeçar meu casamento. Não estou muito feliz no casamento que eu estou. O pastor falou que tem que recomeçar. Será que todo recomeço é de Deus? Será que tudo que a gente vai recomeçar tem aprovação de Deus? Tem muita gente tomando decisão de recomeço, esquecendo o que Deus falou. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 22, até o 22. Segunda carta de Pedro, o capítulo é o número 2. E o versículo de número 20 até o 22. Quem achou, diga amém. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Entenda uma coisa, todo recomeço ele precisa ter como base cumprir os propósitos de Deus. Porque tem muita gente que recomeçou, e você vai falar com eles, sabe o que eles dizem? Estou feliz. Só que eles estão totalmente fora da vontade de Deus. E o texto diz que se você vai voltar para coisas que você foi livre antes, o seu estado atual é pior do que o seu estado primeiro. Porque se você continuar lendo, ainda tem um provérbio. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Entenda uma coisa, quer recomeçar? Comece a colocar a palavra de Deus como objetivo. Veja se o seu recomeço está de acordo com o que a Bíblia diz. Porque tem gente que recomeçou, irmãos. Tem gente que recomeçou e mudou tudo. Abandonou os princípios para recomeçar. E tem um perigo em recomeçar errado. Tem um perigo em começar sem considerar o que Deus está fazendo. Sabia que tem gente aceitando Jesus sem querer recomeçar direito? Quem não se lembra de Ananias e Zafira? Recomeçaram? Recomeçou. Cheguei na igreja, mas abandonou a mentira? Não, vai ter problema. Rapaz, a pessoa recomeçou, mas abandonou o velho homem, porque se não abandonou vai ter problema. Deus não aceita todo o recomeço. Todo o recomeço tem que estar baseado na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Quero ler Hebreus 10, 26 e 27. Vamos ler esse texto?
Tem muita gente hoje recomeçando sem Deus, não é isso? Quem achou? Hebreus 10, 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Próximo versículo diz: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Perceba uma coisa: se eu vou tomar um caminho novo e não considero a palavra de Deus, e faço coisas que Deus disse para não fazer voluntariamente, a Bíblia diz que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu já dei a receita. É como você vai no médico, está com a receita na mão, mas não vai comprar. Muda alguma coisa? Irmãos, ter receita médica não muda nada. Ter guia de exame não muda nada. Ou você nessa noite entende que para você recomeçar, você vai ter que colocar Deus na base do seu projeto, ou você vai ser uma pessoa que disse que recomeçou, mas as tuas atitudes vão mostrar que você não recomeçou. E isso com o tempo te gera tristeza, te gera angústia, te gera decepção, e você vai viver uma vida toda dizendo: não consigo sair do meu lugar. Por quê? Porque não consigo pôr Deus como prioridade. Essa noite, em nome de Jesus, veja o que você precisa fazer para recomeçar. Veja o que está fora, disso. Porque nós temos, eu sempre brinco em casa sozinho, né? Quem vai lá em casa tem uns cadernos escritos, e os meninos chegam, às vezes tem desenho, e falam: pai, quem desenhou isso aqui? A fé que ela é mundana. Eu acredito mais que vai dar errado do que vai dar certo. Eu acredito mais que a Bíblia não tem nada a ver do que ela tem a ver. Eu acredito mais que não vai acontecer milagre do que vai acontecer milagre. Eu acredito mais que não vai ser resolvido nada do que vai mudar alguma coisa. Eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou sendo fiel a Deus. As pessoas estão errando hoje quando elas não fazem uma separação. Então hoje, se você está pecando e está achando que não tem solução, tem solução. Agora, se você está brincando e achando que sempre tem perdão, se converte. Porque essa mulher foi pega. E muitos vão dizer: mas Jesus disse que está tudo ok. Não, não disse que está tudo ok, não. Ele disse o seguinte: vá e não peques mais. É isso que ninguém está querendo entender. Que a oportunidade de transformação e de recomeço é para recomeçar e não para ser reincidente. Se você hoje está ouvindo os acusadores, pare. Eu gosto do texto, né? Esse texto ele tem muita briga, porque tem gente que quer dizer o que Jesus escreveu, baseado no que diz o profeta, que o nome dos injustos vão ser escrito na terra, mas não tem escrito. Então, que não tem escrito, não vamos ficar forçando o texto. Tem mais de 2000 anos que está escrito isso aqui, e ninguém sabe o que está escrito, irmãos. Só que eu entendo que existia ali um Jesus, que, como foi cantado hoje, não precisa que exista palavras. E fala a verdade, seja sincero. O que é que nós falaríamos para essa mulher depois que todo mundo fosse embora? Agora que todo mundo foi embora, vem aqui. Você não sabia que estava errado? Eu não te falei? A gente quer dar lição de moral, irmãos. E Jesus olha para a mulher e fala: olha, ninguém te acusou, e nem eu. Só que vai e não peques mais. Quer recomeçar nessa noite? Eu não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos orar ao Senhor.